Olá, amado irmão. Espero que você esteja bem. Eu queria hoje deixar uma reflexão do Salmo 84:5, né? Nós temos necessidades, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso me higienizar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso da minha família, preciso dos meus amigos. Mas eu queria considerar aqui, baseado no Salmo 84:5, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos para Sião. Nesse contexto, Sião era onde tinha a presença de Deus, no templo. E agora a gente não precisa a presença de Deus na vida do Filho de Deus, né, do regenerado, é dentro dele, é em nós. Nós somos hoje o templo de Deus, né? A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Então, a primeira consciência é que o Evangelho de Jesus, ele veio fazer morada em nós. A presença de Cristo, do Espírito Santo, dentro da gente. É aqui que nós vamos encontrar força, propósito, vida abundante. Então, muitos de nós corremos para lá e para cá em busca de aceitação, de sentido, de propósito, de apoio, de alicerçar nossa vida em algo que supostamente faz a gente ser aceito, né? Porque o sistema ele é cruel e as pessoas são interesseiras também, e o pecado trouxe muita ilusão dentro de nós e a gente acaba negligenciando, né, a verdadeira fonte, e aí a gente não vai saber lidar com as demais coisas da vida, as demandas do dia a dia, que a gente tem que enfrentá-las, né? E como discernir isso? Então, o texto diz: bem-aventurado, é abençoado, agraciado, aqueles cuja força está em Deus. Então a nossa força que a gente precisa para vencer as lutas, vencer os medos, os traumas, as decepções, né? Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. E aí eu creio que Deus quer tratar isso conosco para nos curar. A força que você precisa está em Cristo. Ele é a nossa força. Então, quando o abatimento, o estresse, a estafa, o cansaço querer pegar você, trancafiando, né, aprisionando você, olhe para o Senhor. Porque o estresse, o cansaço, ele pode virar uma patologia, sabia? Uma depressão, um surto, um pânico. E nós precisamos desse renovo. Eu queria, nessa reflexão, enfatizar que o nosso coração precisa ter esse encontro com a presença de Deus. Primeiro dentro de nós. Ele vindo habitar em nós. E na oração, na palavra, no louvor, no ajuntamento da igreja, são instrumentos da graça de Deus para suprir a gente. Então, quando você se sentir decepcionado aí por algo que deu errado, né, quantas pessoas que sofrem, eu sei que é ruim mesmo, o término do casamento, do namoro, da amizade, mas a maioria dessas coisas são passageiras. Você talvez hoje está numa fase legal, o trabalho, os negócios. Eu sei que você tem que lutar bastante, né? Não é tão simples assim. Mas a direção de Deus, o agir de Deus, ele quer fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu creio que isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não entendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você ir para a igreja todo dia, toda hora, ficar ajoelhado 24 horas. O mais que eu tenho que ter meu tempo de quebrantamento, de quietude, de congregar.
mas a minha vida com Deus, ela se dá em outras realidades, nas obrigações, nos afazeres. E aí, então, eu queria pensar com você, se você faz parte daquele grupo que reclama de tudo, que não sabe encarar os problemas da vida, não sabe aceitar o não, age de uma maneira até agressiva, violenta, perversa. O mais que nós podemos sofrer as injustiças das pessoas, do mundo, isso não dá o direito de nós ficarmos de uma maneira louca, pesarosa, vingativa, né? Então hoje é muito comum as pessoas irem para a internet, para o YouTube, Instagram e tantas outras redes sociais, desabafar seus dissabores, falando que fulano fez, deixou de fazer, gravando algo para punir o outro, para reivindicar a coisa. O cristão não pode entrar nessa pira. Nós temos que buscar em Deus essa graça, esse renovo, porque a bênção que a gente precisa está em Cristo, está no Evangelho, e que a força que a gente precisa vem do Senhor, para a gente não perder o sabor da vida, o ânimo e a coragem. Então, que o meu coração e o seu coração possa se voltar para Deus em total dependência, Ele nos inspirando, sendo a nossa fonte de perdão, de amor, de fé, de alegria, de contentamento, de gozo, para a gente sair desse estágio tão cruel, tão tenso, tão pesaroso. Então eu sei de pessoas que estão vivendo num estilo emocional muito sugador, muito pesado. Então que o Espírito Santo nos ajude a ver que há uma fonte, que há um Deus, né? Um suprimento, um direcionamento para a nossa vida ficar mais leve. Então a fonte de Cristo, a fonte do amor, do consolo do Espírito Santo, seja sobre a minha vida cada dia, nós não ficarmos com rancor, com ódio, com raiva e nem com vitimismo, né? Senão nosso corpo não aguenta, não. Esse estresse, essa loucura. Lança da cruz de Cristo. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador que veio salvar de mim mesmo, do meu pecado e das minhas frustrações externas e internas. Eu quero dizer o que Paulo diz: eu aprendi a estar contente, com gozo, com alegria, do que ficar enfatizando a amargura, a tristeza, a decepção. Saia desse clima tenso de amargura e venha para o refrigério da graça de Deus, desse caminhar. Então o Salmo 84, ele tem coisas lindas, né, da comunhão. Quão amáveis são os tabernáculos de Deus, quão amáveis são o mover do Espírito de Deus, de Cristo em mim e através de mim. Então o Senhor está nos chamando para manifestar o bom perfume dele, a suavidade, a leveza, o amor, o perdão, para a gente não ficar aí tão tedioso, tão tenso, tão pesaroso, né? Tem gente que vive com a cara amarrada, com a cara pesada, e aí as pessoas que estão em volta não vão aguentar, né? A gente tem que exalar o amor, exalar a graça, e para isso tem que nascer de novo. Tem que ter vida com Cristo, amado. Ser sozinho, nós já temos uma história de revolta, o pecado, a transgressão de Adão, daquilo que a gente já vivenciou, de coisas que fazem. Mas eu quero confessar a minha libertação, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, e eu não me conformo ser refém deste mundo cruel. Ser cristão é ter a vida de Cristo. Ser cristão é afinar com a proposta de vida, com o estilo de vida do Senhor. O nosso estilo de vida não é do mundo. Então cuidado com aquilo que você busca do mundo para saciar a sua fome, a sua sede de propósito, de vida. Deus tem poder para mudar o nosso temperamento, mudar o nosso coração, mudar a forma da gente encarar a vida com mais sorriso, com mais leveza. Que Deus nos ajude a ter a verdadeira fonte. As coisas desse mundo são passageiras. Cuidado com aquilo que você está priorizando agora em 2022.
tenha boas amizades, passeie bastante, faça lazer, faça esporte, mas o que vai suprir eu e você só Jesus tem, só o Espírito Santo. E aí a gente vai caminhar e ser instrumento de Deus, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e te guarde na fonte da vida.